Preliminares sobre as alegrias do céu e sobre as núpcias no céu. Prevejo que muitos dos que lerão o que vai seguir e os memoráveis colocados em seguida aos capítulos crerão que são invenções da imaginação. Todavia afirmo em verdade que não são coisas inventadas, mas que são coisas que verdadeiramente aconteceram e foram vistas, não em um certo estado da mente entorpecida, mas em um estado de plena vigília. Pois aprove ao Senhor manifestar-se a mim e me enviar para ensinar as coisas que devem ser da nova igreja, que é entendida no Apocalipse pela Nova Jerusalém. Para isso, ele abriu os interiores da minha mente e do meu espírito. Por isso, me foi dado estar no mundo espiritual com os anjos e, ao mesmo tempo, no mundo natural com os homens. E isto agora desde 25 anos. Um dia vi sob o céu oriental um anjo que voava, tendo na mão e à boca uma trombeta, e a tocava para o setentrião, para o ocidente e para o meio-dia. Estava vestido com uma clâmide que pelo vôo flutuava para trás, e estava cintado com uma faixa que lançava como que chama e luz pelos carbúnculos e safiras. Voava com o corpo inclinado e descia lentamente para a terra, perto do lugar onde eu estava. Logo que tocou a terra, endireitando-se sobre os pés, foi para cá e para lá, e então, me tendo visto, dirigiu seus passos para mim. Eu estava em espírito, e nesse estado permanecia sobre uma colina na plaga meridional. E quando chegou perto de mim, lhe dirigi a palavra, dizendo: "O que há agora, então?" Ouvi o som da trombeta e te vi descer através dos ares. O anjo respondeu: "Fui enviado para convocar os mais célebres em erudição, os mais perspicazes em gênio e os mais eminentes em reputação de sabedoria que, saídos dos reinos do mundo cristão, estão sobre a extensão desta terra, a fim de que se reúnam sobre esta colina onde estás e declarem do fundo do coração o que no mundo pensaram, compreenderam e apreciaram a respeito da alegria celeste e da felicidade eterna. Eis qual foi o motivo da minha missão. Alguns recém-vindos do mundo, tendo sido admitidos em nossa sociedade celeste, que está no Oriente, contaram que, em todo o mundo cristão, não há um único homem que saiba o que é a alegria celeste e a felicidade eterna, nem por consequência o que é o céu. Meus irmãos e consociados ficaram extremamente surpreendidos e me disseram: "Desce, chama e convoca os mais sábios no mundo dos espíritos, onde são a princípio reunidos todos os mortais, depois de sua saída do mundo natural, a fim de que, pelo que sair da boca de um grande número de sábios, fiquemos certos se é uma verdade que há entre os cristãos uma tal obscuridade ou uma tal ignorância tenebrosa sobre a vida futura." E disse: "Espera um pouco e verás cortes de sábios que se dirigem para aqui. O Senhor preparará para eles uma sala de assembleia." Esperei, e eis que depois de uma meia hora vi 2 companhias vindo do setentrião, 2 do ocidente e 2 do meio-dia. E à medida que chegavam, eram introduzidos pelo anjo da trombeta em uma sala preparada. E aí tomavam os lugares que lhes eram designados segundo as plagas. Havia 6 tropas ou cortes. Tinha vindo do Oriente uma 7ª que, por causa de sua luz, não era vista pelas outras.
Quando estavam reunidas, o anjo expôs o motivo da convocação e pediu que as cortes, segundo sua colocação, manifestassem sua sabedoria sobre o assunto da alegria celeste e da felicidade eterna. E então cada corte se formou em círculo, com as faces voltadas para as faces, para se relembrar este assunto segundo as ideias recebidas no mundo precedente, e examiná-lo agora, e depois do exame e da deliberação, declarar o seu sentimento. Depois da deliberação, a primeira corte, que era do setentrião, disse: a alegria celeste e a felicidade eterna são um com a vida mesma do céu. É por isso que quem quer que entre no céu, entra quanto à sua vida nas alegrias do céu, absolutamente do mesmo modo que aquele que entra em uma sala de núpcias entra nas alegrias que aí se desfrutam. O céu, diante de nossa vista, não está acima de nós, assim em um lugar, e é lá e não noutro lugar que há felicidade sobre felicidade e volúpias sobre volúpias. O homem é introduzido nessas delícias quanto a toda percepção da mente e quanto a toda sensação do corpo, segundo a plenitude das alegrias desse lugar, quando é introduzido no céu. A felicidade celeste, que é eterna também, não é, portanto, outra coisa senão a admissão no céu e a admissão pela graça divina. Depois que a primeira corte assim falou, a segunda do setentrião tirou de sua sabedoria este sentimento. A alegria celeste e a felicidade eterna não são outra coisa senão reuniões muito alegres com os anjos e conversações muito agradáveis com eles, pelas quais as fisionomias expandidas são mantidas na alegria, e todas as bocas em risos graciosos, excitadas por palavras agradáveis e assuntos divertidos. E que poderão ser as alegrias celestes, senão as variedades destes prazeres durante a eternidade. A terceira corte, que era a primeira dos sábios da plaga ocidental, se exprimiu assim segundo os pensamentos de suas afeições. O que é a alegria celeste e a felicidade eterna, senão banquetes com Abraão, Isaque e Jacó, em cujas mesas estarão manjares delicados e rebuscados e vinhos generosos e excelentes. E depois dos repastos, jogos e coros de jovens virgens e de homens jovens dançando ao som de sinfonias e de flautas entrecortadas por cânticos melodiosos. E, enfim, à noite, representações teatrais. E depois destas representações, novos repastos e assim cada dia durante a eternidade. Depois a quarta corte, que era a segunda da placa ocidental, enunciou seu sentimento, dizendo: examinamos várias ideias a respeito da alegria celeste e da felicidade eterna, e exploramos diversas alegrias e as comparamos entre si, e concluímos que as alegrias celestes são alegrias paradisíacas. O céu é outra coisa mais do que um paraíso que se estende do Oriente ao Ocidente e do meio-dia ao setentrião. No meio destas árvores e destas flores está a magnífica árvore da vida, em torno da qual estão assentados os bem-aventurados, alimentando-se de frutas de um sabor delicado e ornados com grinaldas de flores de um odor muito suave. Estas árvores e estas flores, sob a influência de uma primavera perpétua, nascem e renascem cada dia com uma variedade infinita, e por este nascimento e esta floração perpétuas,
e ao mesmo tempo por esta temperatura eternamente primaveril, os espíritos ânime, continuamente renovados, não podem deixar de aspirar e respirar alegrias renovadas cada dia, e assim reentrar na flor da idade e por isso no estado primitivo em que Adão e sua esposa foram criados, e por consequência ser recolocados em seu paraíso, transferido da terra para o céu. A quinta corte, que era a primeira dos mais perspicazes em gênio da plaga meridional, se exprimiu assim: as alegrias celestes e a felicidade eterna não são outra coisa senão dominações sobreeminentes e tesouros imensos, e por conseguinte uma magnificência mais que real e um esplendor acima de todo brilho. Que as alegrias do céu e o gozo dessas alegrias, que é a felicidade eterna, sejam tais, é o que vimos claramente por aqueles que, no mundo precedente, gozaram dessas vantagens. E além disso, pelo fato de que os bem-aventurados no céu devem reinar com o Senhor e ser reis e príncipes porque são filhos daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e pelo fato de que estarão sentados em tronos e os anjos os servirão. Vimos claramente a magnificência do céu pelo fato de que a Nova Jerusalém, pela qual é descrita a glória do céu, terá portas, cada uma das quais será uma pérola, e terá praças de ouro puro e uma muralha cuja fundação será de pedras preciosas, que por consequência, quem quer que tenha sido recebido no céu, tem um palácio resplandecente de ouro e coisas de um grande preço, e que a dominação aí passa sucessivamente e em ordem de um a outro. E como sabemos que em semelhantes coisas há alegrias inatas e uma felicidade inerente, e elas são promessas irrevogáveis de Deus, não podemos tirar de outra parte o estado mais feliz da vida celeste. Depois desta corte, a sexta, que era a segunda da plaga meridional, elevou a voz e disse: a alegria do céu e a felicidade eterna não são outra coisa senão uma perpétua glorificação de Deus, uma festa que dura eternamente e um culto de grande beatitude com cantos e gritos de alegria. E assim, uma constante elevação do coração para Deus, com plena confiança na aceitação das preces e dos louvores por esta divina munificência de beatitude. Alguns destas cortes ajuntaram que esta glorificação se fará com magníficas iluminações, com suaves perfumes e pomposas procissões, à testa das quais marcharão, com uma grande trombeta, o soberano pontífice, seguido dos primazes e porta-massas, grandes e pequenos, e atrás deles homens levando palmas e mulheres tendo estatuetas de ouro nas mãos. A sétima corte, que não era vista pelas outras por causa de sua luz, era do oriente do céu. Compunha-se de anjos da mesma sociedade a que pertencia o anjo da trombeta, tendo sabido em seu céu que, no mundo cristão, não havia um único homem que soubesse o que era a alegria do céu e a felicidade eterna, estes anjos tinham dito entre si: isso não pode ser verdade absolutamente. É impossível que haja entre os cristãos uma tão grande obscuridade e um tal embotamento das mentes. Desçamos nós também e saibamos se é verdade. E se é verdade, certamente é um prodígio. Então estes anjos disseram ao anjo da trombeta:
Tu sabes que todo homem que desejou o céu e pensou alguma coisa de positivo a respeito das alegrias do céu é introduzido depois da morte nas alegrias de sua imaginação. E que depois que aprendeu pela experiência o que são essas alegrias, isto é, que são segundo as vãs ideias de sua mente e segundo os delírios de sua fantasia, é afastado delas e instruído. É o que acontece no mundo dos espíritos à maior parte daqueles que, na vida precedente, meditaram sobre o céu e que, segundo certas ideias assentadas a respeito das alegrias celestes, desejaram possuí-las. Depois de ter ouvido estas palavras, o anjo da trombeta disse às 6 cortes de sábios do mundo cristão que ele tinha convocado: Segui-me, e eu vos introduzirei nas vossas alegrias, por consequência, no céu. Depois de pronunciar estas palavras, o anjo seguiu em frente e, em primeiro lugar, foi seguido pela corte daqueles que se tinham persuadido de que as alegrias celestes eram unicamente reuniões muito alegres e conversações muito agradáveis. O anjo os introduziu em assembleias da plaga setentrional que não tinham tido, no mundo precedente, outras noções a respeito das alegrias do céu. Havia lá uma casa espaçosa na qual os que eram assim tinham sido reunidos. Esta casa tinha mais de 50 salas, distinguidas segundo os diversos gêneros de palestras. Em umas se falava do que se tinha visto e ouvido nas praças públicas e nas ruas. Em outras se tratava de diversos assuntos agradáveis sobre o belo sexo, entremeando-os com gracejos multiplicados ao ponto de espalhar o riso da alegria sobre todas as faces da assembleia. Em outras salas ocupavam-se de novidades das cortes, dos ministérios, do estado político, de diferentes coisas que tinham transpirado dos conselhos secretos, e se faziam raciocínios e conjecturas sobre os acontecimentos. Em outras se falava do comércio, em outras de literatura, em outras do que se relaciona com a prudência civil e a vida moral, em outras de coisas eclesiásticas e de seitas e assim por diante. Foi-me dado fazer uma inspeção nesta casa e vi pessoas que corriam de sala em sala, procurando companhia conforme suas afeições e, por consequência, conforme sua alegria. E, nas companhias, vi 3 espécies de pessoas, umas ansiosas por falar, outras desejosas de perguntar e outras ávidas de ouvir. Havia 4 portas na casa, uma para cada plaga, e notei que muitos deixavam as companhias e se apressavam para sair. Segui alguns deles até a porta oriental e vi alguns outros assentados com um ar triste perto desta porta. Aproximei-me e lhes perguntei por que estavam sentados assim tristes e eles me responderam: As portas desta casa são conservadas fechadas para os que querem sair. E eis que agora é o 3º dia desde que entramos aqui, e que aqui temos vivido conforme o nosso desejo, em companhias e em conversações. E estas conversas contínuas nos fatigam de tal modo que mal podemos suportar ouvir o seu próprio burburinho. É por isso que, levados pelo enfado, viemos para esta porta e temos batido. Mas nos responderam: As portas desta casa se abrem não para os que querem sair, mas para os que querem entrar. Ficai e gozai as alegrias do céu. Por estas respostas concluímos que ficaremos aqui eternamente. Desde esse momento a tristeza se apoderou de nossas mentes, e agora o nosso peito começa a se cerrar e a ansiedade
a se apoderar de nós. Então o anjo tomou a palavra e lhes disse: Este estado é a morte de vossas alegrias que acreditastes serem unicamente celestes, quando, entretanto, não são mais do que acessórios das alegrias celestes. E eles disseram ao anjo: O que é então a alegria celeste? E o anjo respondeu em poucas palavras: É o prazer de fazer alguma coisa que seja útil a si mesmo e aos outros. E o prazer do uso tira do amor a sua essência e da sabedoria a sua existência. O prazer do uso que tira sua origem do amor pela sabedoria é a alma e a vida de todas as alegrias celestes. Há nos céus reuniões muito agradáveis que alegram as mentes dos anjos, divertem suas mentes exteriores, ânime, deleitam seus corações e recreiam seus corpos, mas não as gozam senão depois de terem feito usos em suas funções e em suas obras. Por isto, há alma e vida em todas as suas alegrias e em todos os seus divertimentos. Mas que se tire esta alma ou esta vida, e as alegrias acessórias deixam progressivamente de ser alegrias, e se tornam a princípio indiferentes e em seguida como nada, e por fim não são mais que tristezas e ansiedades. Depois que ele assim falou, a porta se abriu, e os que estavam sentados perto dela saíram precipitadamente, e fugiram para suas casas, indo cada um para a sua função e seu trabalho, e foram aliviados. Em seguida, o anjo se dirigiu aos que tinham formado da alegria do céu e da felicidade eterna esta ideia, que eram banquetes com Abraão, Isaque e Jacó, e depois das refeições, jogos e espetáculos, e de novo refeições, e assim durante a eternidade. E lhes disse: Segui-me e eu vos introduzirei nas felicidades de vossas alegrias. E os fez entrar através de um bosque em um campo coberto por um estrado, sobre o qual haviam colocado mesas, 15 de um lado e 15 do outro. E eles perguntaram: Por que tantas mesas? E o anjo respondeu: A primeira mesa é a de Abraão, a segunda a de Isaque, a terceira a de Jacó, e perto destas estão em ordem as mesas dos 12 apóstolos. Do outro lado estão outras tantas mesas para suas esposas. As 3 primeiras são as de Sara, esposa de Abraão, de Rebeca, esposa de Isaque, e Leia e Raquel, esposas de Jacó. E as outras 12, as das esposas dos 12 apóstolos. Alguns instantes depois, todas as mesas apareceram cobertas de iguarias e os pequenos espaços entre os pratos, ornados de pequenas pirâmides carregadas de toda espécie de doces. Os que deviam tomar parte no banquete estavam em pé, em torno das mesas, na expectativa de verem chegar os seus presidentes. Depois de alguns momentos de espera, foram vistos entrar em ordem de marcha desde Abraão até ao último dos apóstolos, e em seguida cada um deles se aproximou de sua mesa, colocando-se à cabeceira sobre um leito. E daí disseram aos que se mantinham em pé em torno: Tomai lugar também conosco. E eles tomaram lugar com estes patriarcas, e as mulheres com suas esposas, e comeram e beberam com alegria e com veneração. Depois do repasto, estes patriarcas saíram, e então começaram jogos, danças de moças e rapazes, depois das danças, espetáculos. Terminados os espetáculos, os assistentes foram convidados de novo para festins, mas com este regulamento: que no primeiro dia comeriam com Abraão,
no segundo com Isaque, no terceiro com Jacó, no quarto com Pedro, no quinto com Tiago, no sexto com João, no sétimo com Paulo e com os outros seguindo a ordem até o 15º dia, a partir do qual retornariam os festins na mesma ordem, variando de lugares, e assim durante a eternidade. Em seguida, o anjo convocou os homens da corte e lhes disse: todos aqueles que vistes nas mesas têm estado em um pensamento imaginário semelhante ao vosso, sobre as alegrias do céu e sobre a felicidade eterna. E a fim de que vejam por si mesmos a fragilidade de suas ideias e sejam afastados delas, tais cenas de mesas foram instituídas e permitidas pelo Senhor. Os presidentes que vistes à cabeceira das mesas eram anciãos desempenhando um papel, a maior parte de origem rústica, que tendo muita barba e sendo orgulhosos de uma certa opulência acima dos outros, tinham tido a fantasia de que eram antigos patriarcas. Mas segui-me pelos caminhos que conduzem para fora deste recinto. E eles o seguiram e viram 50 em um lugar e 50 em um outro, que se tinham engurgitado de alimento ao ponto de sentir náuseas e desejavam voltar para o interior de suas casas, uns a seus empregos, outros a seu comércio e outros a seu trabalho. Mas um grande número estava retido pelos guardas do bosque, e interrogados sobre os dias de seus repastos, se tinham comido também nas mesas de Pedro e de Paulo. E lhes diziam que se saíssem antes, como isso era contrário à decência, eles seriam cobertos de vergonha. Mas a maior parte respondia: estamos saciados de nossas alegrias. As iguarias se nos tornaram insípidas, e o nosso paladar está ressecado. O estômago as desdenha, não podemos mais tocá-las. Passamos alguns dias e algumas noites nesta festança. Pedimos insistentemente que nos mandem embora. E tendo sido despedidos, fugiram ofegantes, correndo precipitadamente para as suas casas. Depois disso, o anjo chamou os homens da corte, e em caminho eis o que lhes ensinou sobre o céu. No céu, do mesmo modo que no mundo, há alimentos e bebidas, há festins e banquetes. E lá, entre os principais, há mesas sobre as quais são servidas iguarias delicadas, coisas gostosas e rebuscadas, pelas quais as mentes exteriores, ânime, são alegradas e recreadas. Há também jogos e espetáculos, há concertos e cânticos, e tudo isso na maior perfeição. Estas coisas são também alegrias para os anjos, mas não uma felicidade. Esta deve estar nas alegrias e, por conseguinte, provir das alegrias. A felicidade nas alegrias faz com que sejam alegrias. As fertiliza e as sustenta, a fim de que não se tornem nem banais nem fastidiosas. E esta felicidade cada um a possui pelo uso em sua função. Na afeição da vontade de cada anjo há uma certa veia escondida, que atrai a mente para fazer alguma coisa. A mente por isso se tranquiliza e se satisfaz. Esta satisfação e esta tranquilidade tornam o estado da mente suscetível de receber do Senhor o amor do uso. Desta recepção vem a felicidade celeste, que é a vida destas alegrias de que já se falou. A alimentação celeste, em sua essência, não é outra coisa mais do que o amor, a sabedoria e o uso juntos, isto é, o uso pela sabedoria do amor.
É por isso que, no céu, é dado a cada um o alimento para o corpo, segundo o uso que ele tem. Suntuoso aos que estão em usos eminentes, medíocre, mas de sabor agradável, aos que estão em um uso de grau médio, e vil aos que estão em um uso vil, mas não é dado aos preguiçosos. Continua na segunda parte.